David Whittlesey está prestes a embarcar numa jornada épica pelo Rio Colorado. Desde pequeno, eu já pegava um barquinho e saía remando pela água. Descobri desde cedo que eu gostava bastante desse tipo de atividade e da beleza e da paz da natureza. Acho que vou estar sozinho no rio. Melhor a gente encostar e ir descarregando. David aguarda uma autorização há 2 anos. Mas quando um rafting é cancelado, surge a oportunidade que ele tanto aguardava. Eu estava levando uma vida de solteiro, então não tinha nenhum vínculo pessoal capaz de me impedir de fazer uma viagem como essa. Apesar de sua busca por paz, sua licença chega no inverno, quando poucos ousavam descer o rio. E desta vez, ele está sozinho. Na verdade, eu não pretendia descer sozinho, mas eu também não quis deixar de aproveitar o fato de ter uma autorização para o rio. Foi uma oportunidade para usar algumas das minhas habilidades na construção da estrutura do meu bote e tentar entender como eu devia organizar ele especificamente. Eu acho que ele pesava quase 900 quilos, por causa de todo o equipamento. Apesar de todo o cuidado, ele está inseguro de ir sozinho. Eu me lembro de quando saí de Lee's Ferry. Eu estava bem nervoso naquela hora. Minha maior preocupação era o fato de que eu estaria completamente sozinho o tempo todo. Quanto aos celulares, você pode esquecer, porque nenhum vai funcionar no Grand Canyon. Sem como se comunicar em caso de urgência, a única salvação de David é contar que o amigo soe o alarme, caso ele não volte a tempo. Antes de ir, eu disse: E se eu não estiver em Pierce Ferry quando você chegar? Peça ajuda porque alguma coisa deu errado. A jornada de David passa pela região mais isolada do cânion, longe da civilização. Se vão quase 480 quilômetros e a tensão inicial logo some. eu já tinha feito quase todo o percurso. Eu só tinha que continuar navegando para chegar com sucesso no meu destino. A viagem desafiou o talento de David no rafting, mostrando a beleza do Grand Canyon só para ele. Não existe um lugar como o Grand Canyon. Você está 1 quilômetro abaixo da superfície normal, onde a gente anda, e de repente há rochas com milhões de anos à sua vista. Entende? A beleza disso é muito difícil de explicar só com palavras. Por ser um dos poucos a enfrentar o inverno congelante, David encontra a calmaria que buscava. O silêncio é surreal. Eu acredito que a solidão lá embaixo é completa. É um silêncio absoluto. Você está numa viagem de 450 quilômetros, totalmente isolada do mundo como conhecemos. Lá você está completamente sozinho. David sabe, essa aventura na natureza vai mudar sua vida. Praticamente todo mundo que chega até lá volta com um olhar diferente em pelo menos um aspecto da sua vida. John. Restam 3 dias da viagem de 1 mês de David pelo cânion. Até ali eu tinha passado por umas 100 corredeiras sem virar e sem ser jogado para fora do bote. Mas agora, ele precisa encarar o trecho que mais temia.
as corredeiras mais traiçoeiras. Lava Falls. Dá para se ouvir a Lava Falls bem antes de chegar lá. Quanto mais perto você chega e ouve aquele barulho, o nervosismo aumenta. Normalmente, você sai do bote e avalia a corredeira antes de atravessar, para saber mais ou menos onde os obstáculos mais perigosos estão. Cada corredeira do rio tem um grau de dificuldade definido. No Grand Canyon, eles têm um sistema de classificação de 1 a 10. Lava Falls é grau 10. Esse é o teste de um barqueiro. Mesmo eu já tendo passado por todas aquelas corredeiras sem minha roupa de mergulho, fiquei tão assustado com todo aquele potencial desastroso da Lava Falls que resolvi vestir ela. Pouco antes da corredeira, costuma ter um remanso, então a água é bem calma. Daí, de repente, a velocidade aumenta muito rapidamente. Essa aceleração por si só já é capaz de te deixar bem desorientado. A Lava Falls realmente tem uma cascata. A queda dá uns 4 metros. Eu estava apavorado. Era fácil de evitar, desde que você saiba escolher o caminho certo. David perdeu totalmente o controle. Lembro bem nitidamente do meu bote, ficando de pé e indo com tudo para a cascata. Fui lançado para frente, bem na minha caixa térmica. O bote, por razões que até hoje não entendo, ficou de volta para cima. Mesmo que naquele momento meu bote já estivesse cheio d'água, ele já tinha voltado para a posição certa e eu ainda estava dentro dele navegando. Me deu um alívio, pensei que o pior já tinha passado. Lembro de pensar, caramba, consegui. Atravessei com sucesso 100 e tantas corredeiras no Grand Canyon. Agora faltavam só por volta de 80 quilômetros. E dali para frente eram basicamente águas calmas. Após vencer a Lava Falls, David retira a roupa de mergulho. Mas ele esquece que há muitas corredeiras à frente. Só fui me dar conta que eu realmente estava correndo perigo quando vi meu bote indo em direção às rochas. Elas têm pontas tão afiadas que parecem os dentes de um cachorro. E eu estava na correnteza naquela hora. Eu sabia que era algo que eu não deveria deixar acontecer. Eu tentei dar uma remada mais forte contra a corrente, tentando desviar o bote do lado das rochas. É sério que isso está acontecendo? No início, pensei que meu bote ia dar conta, que ele ia girar sozinho e se afastar dali. Mas a corrente prendeu o bote contra a rocha. E antes que eu percebesse, o bote foi lançado para cima. Eu fiquei sem reação. Como que o rio pode ter tanta força a ponto de lançar um bote de 900 quilos pro alto? Eu me lembro de olhar para baixo, para a água e dizer, caramba,
Agora eu tô ferrado. Eu apareci por baixo do bote. Minha cabeça estava fora d'água e eu respirava. A água está em 4 graus. E David precisa sair rápido ou vai morrer de frio. Eu estava com medo de ficar enroscado no bote. Eu tô todo molhado, com frio e com o bote de ponta cabeça. Agora, sem seu bote, ele não tem como sair do cânion. Sua única opção é desvirar o bote. Mas pesando quase 1 tonelada, ele vai ter que ser bem criativo. Não dava para simplesmente entrar embaixo do bote e eu desvirar ele. Me dei conta que a única maneira para endireitar o bote seria usar um sistema de roldana e corda. Mas para isso, ele vai ter que mergulhar embaixo do bote e recuperar o equipamento. Dentro das águas congelantes do rio. Por ser muito escuro lá embaixo, não dá para ver nada. Eu estava basicamente procurando as cegas. Eu sabia mais ou menos onde deixei as coisas, mas isso não significava que ainda estariam lá, já que tudo tinha ficado de pernas pro ar. Então tive que me forçar a ficar entrando e saindo do rio para pegar tudo. Eu precisava de roldanas, mosquetões, fitas e ganchos de escalada. A cada mergulho abaixo do bote, a temperatura de David despenca. E ele precisa lutar contra os efeitos da hipotermia. A gente não costuma ter contato com frio por tanto tempo. E era isso que eu estava enfrentando. O sangue engrossa com o frio. Então, menos oxigênio chega nos músculos, menos oxigênio chega no seu cérebro. Você não raciocina mais com a mesma clareza. E eu sabia que esse processo estava acontecendo comigo. Levou mais de 1 hora para David reunir tudo. Quando ele acaba, mal consegue se mexer. Mas agora ele precisa descobrir como montar o sistema de roldanas. Eu estava com muito frio e minha rapidez de raciocínio tinha diminuído. Então, acabou levando um bom tempo. David sabe que se não conseguir desvirar o bote de 900 quilos, ficará isolado. Nem cheguei perto de desvirar. Um dos ganchos se soltou e passou raspando na minha cabeça. Todo o esforço de David foi em vão. Sua única opção agora é tentar reduzir o peso do bote. Eu conseguia ver rio abaixo uma espécie de enseada, um pouco mais adiante. Então pensei que se eu conseguisse levar o bote até lá, teria espaço suficiente para descarregar o restante do equipamento. Mas é impossível mover o bote pela margem íngreme. Desesperado, David decide fazer algo arriscado. Quando percebi que não ia dar para eu esperar na margem e arrastá-lo, foi quando eu resolvi subir no bote. Lembro que fiquei de pé naquele bote de ponta cabeça, só com um remo nas mãos, e tentava manobrar o bote rio abaixo até aquela enseada. Eu parecia aqueles gondoleiros de Veneza, navegando pelos canais. Mas o rio é tão poderoso que é impossível manobrar. Quando eu mexia no remo, eu acabava girando mais que o bote. A corrente o jogou para além da enseada. Ele está indo em direção às corredeiras. E já não pode controlar seu bote.
Não tem literalmente nada para se segurar. Nenhum apoio para as mãos, para os pés, nada. Lutando para subir e respirar, David precisa agarrar ao bote se não quiser afogar. Eu consegui segurar na corda de segurança em volta do bote. Mas a correnteza arrasta ele contra grandes rochas submersas. O bote subiu nas rochas e me puxou por cima delas pela proa. David precisa tomar uma decisão. Se continuar com o bote, será esmagado nas rochas. Se soltá-lo, vai perder tudo. Pensei, se eu não sair desse rio, ele vai me matar. Eu estava abatido. Estava tentando imaginar um motivo que tenha me feito chegar nessa situação. David se apega à esperança de que seu amigo já tenha soado o alarme e que o resgate chegará amanhã. Dia 4. Após 4 dias lutando para sobreviver, parece que um grupo de busca finalmente chegou. Eu pulava e erguia os braços. Socorro! Aqui! Eu consegui enxergar o avião claramente. Eu estou usando um colete vermelho bem chamativo. Aqui! É impossível acreditar que eles não vão me ver. Ei! Aqui! Quando o avião se afasta, David percebe que não é visível do céu. Volta aqui! Volta aqui! Sua única esperança Volta aqui! se foi. Indo para sua 4ª noite, David sabe que está em apuros. Comecei a me sentir bem desanimado. Eu me dei conta que as coisas não tinham acontecido como previsto. E se eu não estiver em Pierce Ferry quando você chegar, peça ajuda porque alguma coisa deu errado. David não sabe, mas para o amigo, ele só esticou a viagem. Ninguém está procurando por ele. Eu sabia o quanto minha situação era grave. E quanto mais aquilo se arrastava, mais apavorante ficava. Sem esperanças, David está à mercê do Canyon. Sozinho. Dia 5. Por 4 dias, David teve a esperança de que seu amigo soaria o alarme. Mas ele percebe que ninguém procura por ele. A guerra mental foi provavelmente mais difícil do que a física.
tentando evitar pensar na ideia de que eu morreria ali, naquele lugar. David busca se superar. Eu estava deitado lá sem fazer nada, e não dá para ficar sem fazer nada o tempo todo. Você tem que reagir. Eu não ia simplesmente jogar a toalha. Mas agora, ele está fisicamente debilitado. Mal fica em pé. Meus pés já estavam completamente detonados. Era muito difícil de caminhar para qualquer lugar. Mesmo com a dor, ele decide que sua chance é ficar visível do céu, construindo um sinal de socorro. Mas isso significa buscar centenas de pedras na margem. As pedras estavam no fundo desse desnível. Então eu tinha que descer até lá, pegar uma, duas, ou quantas eu aguentasse, e então subir com elas morro acima. É um processo exaustivo e doloroso. Eu tinha construído um X com aproximadamente 3 metros de comprimento em cada linha dele. Ou seja, eram muitas subidas e descidas, com muitas pedras para levar. Já era fim de tarde quando ele terminou, completamente exausto. Faz 3 dias que ele não se alimenta. Desfalecido, clama por energia. Como qualquer beberrão sabe, cada lata de cerveja tem as calorias equivalentes de um lanche. Eu definitivamente não recomendo beber cerveja de 8 anos atrás. Obviamente não foi a coisa mais gostosa que já bebi. Mesmo cansado e com fome, ele não pode parar. A temperatura está caindo e ele está sem lenha. Comecei a pegar o que estava mais perto de onde eu estava. E a cada dia eu tinha que ir um pouco mais longe, então eu levava mais tempo para ir buscando tudo. É claro que você vai ficando cada vez mais fraco, então vai dificultando ainda mais para repetir o que você fez no dia anterior. Enquanto eu buscava tudo, apareceu um pequeno lagarto. Devia ter uns 10 centímetros de comprimento, que saiu se esgueirando por cima da rocha. Por alguma razão incrível, eu consegui ser ágil bastante para dar um tapa nele. Eu parti ele ao meio e mandei para dentro. Eu estava com tanta fome naquela hora que eu comeria qualquer coisa. Eu pensava que, já que eu não sabia quanto tempo aquilo tudo poderia durar, qualquer fonte de nutrição seria melhor do que nada. Foi por uma boa causa. Dia 6. A engenhosidade e a luta de David o fez durar 6 dias, ferido e sozinho no Grand Canyon.
Ele devia ser resgatado há dias. Agora, o frio rigoroso do inverno afetou gravemente seu corpo. Ele está prestes a enlouquecer. Comecei a ter uns delírios malucos. Imaginei que o mundo tinha sido devastado por explosões nucleares e que eu seria o único sobrevivente no planeta. Momentos ou episódios marcantes do meu passado surgiam de repente na minha cabeça. Oi. Eu me lembro de uma forma bem nítida, que eu ficava relembrando de coisas e momentos que vivi com amigos e outras pessoas. Ficava pensando neles, triste, imaginando que eu talvez não os veria novamente. Amor! Fraco demais para juntar a lenha e manter a chama, David está perdendo o calor. A hipotermia está vencendo. Dia 7. David Whittlesey veio ao Grand Canyon em busca de paz e solidão. Mas isolado e à mercê da natureza, pode acabar morrendo de frio, sozinho. No sábado de manhã, eu estava muito para baixo. Estava realmente deprimido. Eu escrevi um bilhete de despedida para os meus amigos e familiares. Eu gravei tudo num pedaço de madeira. Cheguei a marcar o número de dias que eu achava que tinha ficado ali. Era importante para mim deixar claro para os meus familiares e amigos que eu me importava com eles. Que foi uma fatalidade. Me perdoem. Vou sentir falta de vocês. David Whittlesey. Após 7 dias lutando pela vida, David não tem nada. Só é capaz de permanecer deitado, esperando a morte. Eu já tinha feito tudo o que eu pudesse imaginar, mas parecia que ninguém se importaria se eu sobrevivesse ou não. O primeiro indício de que algo estava acontecendo foi quando ouvi o barulho do helicóptero. O barulho foi ficando mais alto e intenso. Aqui! Aqui! Quando o helicóptero contornou o canyon, eu estava em pé, acenando os braços, pulando, chorando muito e dando risada. Foi uma sensação inexplicável de alívio. Eu jamais vivenciei uma mistura tão intensa de emoções como naquela hora.
Eu estava rindo de felicidade por ter superado toda aquela aprovação e também chorava de tanta gratidão por ter sobrevivido àqueles momentos. Foi uma completa explosão de emoções. Até porque tinha passado muito do meu limite de experiências. Quando acharam o bote a mais de 30 quilômetros rio abaixo, as autoridades iniciaram uma operação. Ficaram surpresos por me encontrarem vivo. Me disseram que já estavam procurando um corpo. O piloto me deu um lanche que a esposa dele tinha feito. Acho que foi um dos sanduíches mais saborosos que eu comi na vida. Após 7 dias do acidente, David finalmente foi resgatado. Ele se recuperou totalmente e segue apaixonado por rafting. Eu nunca acreditei que era minha hora de morrer. O que eu acredito é que você pode aumentar as suas chances de sobrevivência simplesmente acreditando que você vai sobreviver. Minha vida mudou drasticamente por conta do incidente. Num sentido espiritual mais profundo, passei a ter uma visão mais otimista. Também acho que eu passei a entender melhor o significado de estar vivo. Olha só para isso. Melhores amigos e parceiros de montanhismo, Jim Davidson e Mike Price, estão realizando um sonho. Escalar o Monte Rainier, um dos picos mais altos dos Estados Unidos. Hoje vai ser loucura. Tá pronto? Bora lá, Jim. Vamos nessa, irmão. Os dois homens já escalam juntos há 4 anos. Conheci Mike em 1986, enquanto íamos para a Universidade Estadual do Colorado. Compartilhávamos o amor pelas montanhas. Conforme Jim e Mike escalaram montanhas por toda a América, sua amizade se fortaleceu. Mike tinha uma grande experiência em montanhismo. Eu admirava ele como um escalador melhor e mais experiente do que eu. Mas o Monte Rainier irá colocar à prova máxima a parceria de escalada deles. Enquanto planejam escalar o temível Liberty Ridge. Acho que o que nos empolgava era que isso seria um avanço na nossa amizade e parceria. Na manhã do terceiro dia da sua viagem, eles estão preparados para a etapa final, até o cume de 4.200 metros. Escalar promove relações muito intensas. Vivenciamos as dificuldades, vivenciamos as recompensas. E você compartilha isso com uma pessoa que você gosta e em quem confia muito. Para Jim, esse é o desafio de escalada mais duro que ele já enfrentou. Mas estando preso ao seu amigo bem mais experiente, Mike, significa que ele está em boas mãos. Tudo bem aí, Jim? Ah, cara, é difícil. Ajuste seu equilíbrio. Eu olhava a escalada e pensava, não sei se consigo. Parece um pouco íngreme, um pouco assustador. Não consigo, cara. Venha mais perto. E Mike sempre me encorajava a seguir em frente. Você está indo bem. Eu pensei, se Mike acha que eu consigo, provavelmente consigo. A liderança de Mike garante uma subida tranquila, até o cume. Ao chegar ao topo do campo de gelo, Mike estava com um grande sorriso. Bem-vindo ao Pico da Liberdade. Sua recompensa são vistas espetaculares em um dia perfeito. Pode ser uma experiência muito espiritual, onde você está lá em cima e realmente se sente conectado à terra e a algo ainda maior. Para ter aqueles momentos mágicos na montanha, você precisa se esforçar e estar disposto a aceitar alguns riscos. Para Jim e Mike, chegar ao topo é o ápice supremo.
após realizarem seus sonhos, agora estão prontos para voltar para suas famílias. Mas primeiro, eles enfrentam uma decisão complicada. As rotas de descida mais comuns ficam no lado sul, em Disappointment Cleaver. Elas funcionariam bem para descer, mas nos deixariam do lado oposto da montanha de onde nosso carro estava. Então eles decidem, ao invés disso, que será muito mais rápido descer pela rota nordeste mais curta. 9h30 da manhã. É uma caminhada de 8 horas até a base. Ei, Jim. Sim. Não quero você pensando em uma cerveja gelada. Deixa disso. Mas Jim e Mike também estão cientes de que precisam se manter alertas. Eles sabem que, escondido logo abaixo da neve, o terreno é um campo minado de rachaduras e vales, sendo os piores deles as enormes fendas. Todas as geleiras de Rainier têm fendas. Essas rachaduras enormes no gelo. Elas podem estar abertas e visíveis. E às vezes estão cobertas de neve. E conforme as horas passam, o risco de fendas aumenta. O sol amolece a neve, enfraquece o gelo, tornando a rota mais propensa a desmoronar. Mas Jim sabe que ao estar amarrado por uma corda ao seu amigo, significa que se ele cair, Mike vai se firmar e usar o peso do corpo para salvá-lo. Eles literalmente seguram sua vida nas mãos. Certo. Tá mais fundo aqui. Ok. E isso cria um vínculo muito intenso e uma amizade muito forte. 10h30 da manhã. Uma hora após o início da descida, eles percebem que a rota escolhida recebe o calor total do sol. Durante a descida, começamos a sentir calor rapidamente e sentimos o sol queimando sobre nós. À medida que a temperatura sobe, a neve superficial enfraquece ao seu redor. Rapidamente. Ok. Nossas botas e machados de gelo afundavam mais. Jim e Mike avançam pouco a pouco. Passos de bebê, Jim. Pode deixar. Nessas condições, um passo em falso poderia ser fatal. Só vai com calma, Jim. E de repente, eu senti algo. Debaixo de mim, o chão desmoronou. Temos uma grande fenda aqui, amigo. Não vamos por esse caminho. Ok, Jim. Vamos devagar e tentar ir um pouco à esquerda, certo? Essa foi por pouco. E Jim agora percebe que o verdadeiro perigo está à espreita ao seu redor. Sondei o chão à minha frente e pareceu firme. Vá com calma agora, Jim. Estamos bem. E aí dei um passo à frente e afundei até o tornozelo na neve. Eu testei um segundo passo. E meu machado de gelo estava firme. Então eu dei um passo à frente. Estamos bem. Meu rosto bateu contra a neve. E percebi que não conseguiria me parar. Gritei, estou caindo. Balancei meus braços e pernas no escuro. E percebi que era uma grande fenda. Se Mike não conseguir se segurar na neve fofa, então nada pode impedir que ambos mudem seu trajeto.
parecia progredir muito lentamente. Tive tempo para pensar sobre o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, e como íamos aterrissar. Era apenas puro terror absoluto. Estava preso ao Mike, esperava que a corda ficasse tensa e segurasse logo. Enquanto Jim desce rapidamente, ele sabe que Mike só tem 15 metros restantes para interromper sua queda. Pensei 3 metros. 6 metros. 12 metros. Mike já deveria ter me segurado. Coloquei minha mão para fora e pude ouvir o quão rápido estava me movendo pelo alto som agudo da luva de nylon, arrastando na parede na escuridão. E quando eu me virei e senti uma espécie de vazio, percebi que a correia do meu pulso havia escapado da minha mão. O machado de gelo se foi. Não há como parar mais. Então meu cérebro me disse que eu tinha caído 15 metros. Pensei, não, isso não está certo. Se estou a 15 metros e tem 15 metros de corda entre mim e Mike, significa que ele está bem na borda da fenda. E estou indo tão rápido agora, ele vai ter um trabalhão para me pegar. E eu pensei, vamos, Mike. Força, força. Porque eu sabia que ele estava se aproximando da borda. Senti a corda dar um puxão uma vez e depois afrouxar. Primeiro, fiquei confuso e sem entender. Era uma sensação de impotência. Uma leve tristeza, como agora não há absolutamente nada que possamos fazer. A violência da queda de 24 metros de Jim e Mike desencadeou algo que todo alpinista teme. Uma avalanche. Após horas de mudanças climáticas brutais, Jim está a um passo de distância de seu último grande obstáculo. O beiral. Se ele conseguir superar isso, só terá mais 6 metros para escalar. Mas ele começa a perceber que pode estar esgotando suas últimas energias. Eu me esgotava fisicamente, ficando cada vez mais devagar. Neste ponto, eu acho que meu corpo estava meio que parando. A solidão, exaustão e desespero de Jim são finalmente demais para ele. Eu comecei a me sentir tão exausto, física e psicologicamente, que duvidei se aguentaria. Eu não tinha força nenhuma. Jim perdeu a ferramenta mais poderosa do montanhista. Sua autoconfiança. E comecei a refletir sobre Mike. Os pais dele em casa. Tudo que posso fazer é ir contar a eles o que aconteceu. Mesmo que ninguém soubesse, se eu cedesse ao frio e dormisse, isso seria uma desonra
com as pessoas que me ajudaram e com tudo que me ensinaram. Mike me ensinou a sempre dar o melhor pela parceria. Você não desiste só porque é difícil. Você persiste. Jim sabe que precisa encontrar forças para dar um último empurrão até o topo. 5h45 da tarde. Se eu saísse, caísse e morresse lá, isso seria um sucesso, porque eles me encontrariam e seguiriam a corda de volta até Mike. E nós dois seríamos encontrados. Ambos sairiam da montanha. E observei a saliva escorrer um pouco. E o sangue congelou na parede. E percebi que era, na verdade, uma espécie de marcador. Marcando quão longe eu havia avançado na parede. Era um jogo psicológico para provar a mim mesmo que, mesmo sendo dolorosamente lento e terrivelmente assustador, que eu estava fazendo progresso. Depois de 20 metros e horas de inferno, Jim conseguiu alcançar o beiral. É a única coisa que está entre ele e a borda da fenda. Eu sabia que estava perto. Mas para superar isso e sair vivo, ele deve arriscar tudo. Agora eu estava com um problema grave. Eu não conseguia alcançar além da borda. Não consigo, cara! Venha mais perto. E eu pensei, eu tenho que fazer isso, não tenho escolha. A única opção de Jim era tentar puxar-se para cima da borda do saliente. Se ele cometer um único erro, ele cairá para a morte. Eu pensei, consegui me prender ao parafuso superior. E tirei meu machado de gelo do parafuso para poder me segurar nele. Percebi que tinha acabado de cometer um enorme erro. Jim quebrou uma regra de ouro dos escaladores. Ele se fixou no peito em vez da cintura. O cinto torácico apertou-se ao redor do meu peito e tirou todo o meu ar. Uma voz na minha cabeça estava gritando comigo, dizendo, acabou tudo. Você vai morrer pendurado neste parafuso. Eu estava tentando respirar. De vez em quando eu conseguia colocar bem uma ferramenta na parede, conseguia tirar um pouco do peso e respirava 2 vezes antes de escorregar e cair de volta no cinto, que me apertava novamente. Eu precisava sair daquele parafuso. A menos que ele consiga encontrar uma última onda de energia. Jim sabe que tem apenas segundos de vida. E quando eu olhei de novo para o nosso apoio, agora uns 18 metros abaixo de mim, eu percebi que estava realmente no limite extremo do que eu achava que o alpinismo podia ser. Enfim, tendo alcançado o que parecia impossível apenas algumas horas atrás,
Jim sabe que tem apenas 6 metros de altura. E escapar. Mas eu estava completamente esgotado por tudo que havia feito. Eu questionei se teria forças suficientes para fazer aquela corrida final até a superfície. Mas a luz do dia rapidamente começa a desaparecer de vista. Com as temperaturas dentro da fenda agora caindo dramaticamente. Jim quer logo acabar com seu sofrimento o mais rápido possível. E eu pensei, uau, se eu conseguir escalar livre, eu posso escalar 4 ou 6 metros em apenas 1 minuto. Sairei daqui em apenas 1 minuto. E eu comecei a ficar muito empolgado com isso. Atraído pela ideia de que com apenas 1 minuto de energia, 1 minuto de esforço, eu estaria fora. Ouvi a voz de Mike tão clara como um sino. E ele estava tipo, não. Ele disse, não é forte o suficiente. Você pode escorregar. Se cair, tudo vai acabar. Você não pode correr esse risco. Ele sabe que as palavras de Mike podem ser a diferença entre a vida e a morte. Não importa o quão difícil e que demore muito. Jim deve continuar usando a escalada artificial. Eu não conseguia mais segurar o machado de gelo. Aquele machado de 1 ou 2 quilos se tornou insuportável para mim. Eu realmente estava chegando ao limite das minhas energias. Seis horas da tarde. Depois de mais de 5 horas a 24 metros de profundidade, Jim chega à superfície. Mas, a menos que ele consiga firmar um bom apoio na neve traiçoeiramente fina, ele poderia facilmente deslizar de volta para a fenda. Não posso acreditar que no último segundo vou cair para trás. Todo o caminho de volta para o ponto de onde eu vim. Não posso acreditar que vai terminar assim. E essa voz emocional na minha cabeça estava gritando, faça alguma coisa. E essa voz, bastante confiante, disse, só se joga. Olhei para onde vi Mike, pouco antes da queda, e vi o local onde ele esteve. Havia uma marca muito profunda na neve que provou para mim que Mike havia se esforçado ao máximo para amortecer minha queda. E então eu me desvinculei da corda. Finalmente desatando a corda que o conecta a Mike. Jim sabe que cumpriu seu dever com seu melhor amigo. E a família de Mike poderá levar seu corpo para casa. Toda essa emoção que tinha ficado presa dentro de mim por mais de 5 horas simplesmente explodiu. Eu apenas disse em voz alta uma vez, estou vivo. Olá! Os gritos de ajuda de Jim são finalmente ouvidos por 2 guardas florestais e alguns voluntários. Foi aí que percebi que tinham me visto. Estou aqui! A ajuda está a caminho. O corpo de Mike Price foi recuperado no dia seguinte. E graças a ele, Jim sobreviveu com apenas ferimentos leves. Mas antes de voltar para casa para sua esposa, ele tinha uma última coisa que precisava fazer. No último dia em que Mike e eu escalamos juntos, conversamos sobre descer e talvez comer um bife e tomar umas cervejas. Então eu entrei no bar. E pedi 2 cervejas. Uma para mim e uma para o Mike. Obrigado.
Sentei ali e bebi as duas. Desde o acidente, Jim nunca perdeu o amor pelas montanhas. Ele agora ensina novos escaladores a respeitar a força da natureza. E todo ano, em 21 de junho, Jim faz uma escalada especial para celebrar a vida e os momentos que ele e seu amigo passaram nas montanhas.